Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Câmara Municipal de Monte Alto. É com muita alegria que a Escola do Legislativo realiza, no dia de hoje, a 5ª aula aberta, intitulada A História de Luta das Mulheres por Seus Direitos. Esse evento é uma homenagem e uma celebração ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, como um marco da luta pela equidade de direitos e contra a discriminação de gênero. Aproveito o espaço para agradecer aos responsáveis pelo Colégio Objetivo, que trouxeram vocês aqui hoje, aos alunos que tiveram interesse em estar aqui participando do nosso evento, ao nosso diretor de cultura, Tiago Duarte, que está aqui participando com a gente, e também a quem está nos acompanhando online. Esse projeto das aulas abertas é um projeto idealizado pelo nosso diretor, o professor Dr. Samuel Decresce, e nós achamos ele muito importante exatamente porque ele toca em temas que são relevantes para a vida cotidiana e sensibilizam vocês, que são pessoas jovens, para a vida política, além de abordar temas que podem ser assuntos em questões de vestibular. Então, deixam vocês mais próximos de coisas que são importantes para vocês, né? E para falar do tema de hoje, nós temos aqui uma grande profissional da nossa cidade e muito conceituada e respeitada na sua área de atuação, que é a professora e cientista social Catrine Alves da Silva, que é uma distinta professora formada pela Unesp de Araraquara, pela Faculdade de Ciências e Letras. Em sua trajetória acadêmica, a Catrine desenvolveu pesquisas na área de gênero, que é o nosso tema de hoje. Também teve e tem atuação social e política na causa dos direitos das mulheres. É professora da rede estadual e, atualmente, é especialista em currículo de tecnologia na diretoria de ensino de Jaboticabal. E como colega de profissão e grande admiradora do trabalho da Catrine, porque eu também sou pesquisadora de gênero, nós agradecemos, em nome da escola, a sua disponibilidade em estar aqui hoje, Catrine, e passo para você a palavra. Bom dia a todas e todos, né? É um maneirismo aí do pessoal do gênero, né? Falar nos dois gêneros. Então, eu queria agradecer muito ao Samuel, à Ellen, né, que me deram essa oportunidade de falar de um tema que, para mim, é muito caro, né, embora eu já esteja há alguns anos trabalhando com tecnologia, né, eu acho que os estudos de gênero são a área, né, que é a área que eu, enfim, aprendi e cresci academicamente, né. Então, é sempre um prazer falar desse tema. Agradeço a todos e todas que vieram. E, antes de começar a falar do histórico, né, das lutas das mulheres por direitos, tem algumas pontuações que a gente precisa fazer, né? Quando o Samuel me convidou, eu aceitei, mas fiquei preocupada, né? Para vocês terem ideia, né, eu estou aí beirando os 40, e mais para frente na apresentação a gente vai falar de 4 ondas, né, do movimento feminista. E quando eu estava estudando só tinha 3. Quando eu estava lá na faculdade estudando só tinha 3. Agora já tem a 4ª, né? Então, isso é importante para a gente ver como as coisas caminham, né, e como nós mesmos, né, nós sujeitos, somos também fruto de um processo histórico. E eu fiquei um pouco preocupada, né, de falar desse tema hoje, porque não dá para falar de luta das mulheres sem falar de 2 coisas: o movimento ou os movimentos feministas e os estudos de gênero. Então, não dá para a gente desconectar todo esse processo, né, de luta e conquista de direitos pelas mulheres sem falar de feminismo. Mas hoje, em 2025, falar de feminismo é um campo minado. Muito por conta da difusão de informação e conhecimento que acontece por conta da internet. Então, lá, quando eu estava lá na graduação, de 2006 a 2010, vocês nasceram quando, assim, só para eu me situar? Então, vocês estavam aí, quando eu entrei na faculdade, vocês não tinham nem nascido ainda. Era uma época completamente diferente, que a gente passava a maior parte do tempo desconectado.
né? Não sei se vocês já tiveram experiência, sei lá, de ir para um lugar que não tinha conexão e passaram aí algumas horas desconectados, né? Mas isso era comum, né? Na época que eu tinha um pouco mais da idade de vocês. Falar de feminismo era complicado, mas não tinha tanta reação ao termo, né? Eu acredito que a reação ao termo se dá muito por conta de difusão rasa do que é isso. Então, eu preciso fazer essa pontuação aqui, né? A gente vai falar um pouquinho de feminismo, a gente vai falar um pouquinho de estudos de gênero e o que é cada uma dessas coisas, né? Quando eu falo feminismo ou movimento feminista, eu estou falando do quê? Né? Eu estou falando da atuação política, da atuação social, né, para a conquista de direitos. E qual que é a diferença, então, de feminismo para estudos de gênero? Gênero também é uma palavra que hoje é complicada, né, da gente tratar. Parece até um palavrão. Mas qual que é a diferença, então, do feminismo para os estudos de gênero? Os estudos de gênero, né, são estudos que se faz principalmente, né, nas humanidades sobre as relações, vou, né, falar de forma bastante simples, as relações sociais entre homens e mulheres, as relações que a gente chama de relações de gênero. Tem um termo que é bastante difundido hoje também, né, que é ideologia de gênero. Eu acredito que todo mundo ouviu falar sobre isso, né? E por ideologia de gênero, né, é difícil definir, mas quem usa, né, essa ideia, esse conceito, usa como pretexto, né, para rotular movimentos sociais de lutas por direitos, principalmente, como se isso fosse uma deturpação das relações sociais, algo que fosse destruir a sociedade, né, como se fosse algo prejudicial para a sociedade. Então, eu estou fazendo essa pequena introdução aqui. Por quê? Porque ao longo da apresentação vocês vão ver que, basicamente, né, a gente está, ao longo dos séculos, quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de estudos de gênero, a gente está basicamente pontuando o quê? Né? Que homens e mulheres, em princípio, são iguais perante a lei. Ou seja, tudo que é de direito dos homens deve ser também de direito das mulheres. E que, para isso se efetivar, a gente tem que compreender as diferenças entre homens e mulheres, né? E essas diferenças, que são, em princípio, biológicas, né? Então, existe uma diferença anatômica entre homens e mulheres, quando a gente está pensando em pessoas cisgênero. Mas essas diferenças, né, elas, trabalhadas aí, né, pela cultura, vão produzir diferenças que são de ordem cultural, de ordem social, e, no limite, vão produzir também desigualdades. Então, quando a gente, né, antigamente, né, quando um bebê nascia, qual que era a primeira pergunta que se fazia? Vocês têm ideia? Antigamente, século passado, qual que era a primeira pergunta que a família fazia? É menina ou menino? E a partir dessa pergunta, né, papéis eram determinados. Então, existe todo um rol de comportamentos que se espera de um menino e todo um outro rol de comportamentos que se espera de uma menina. E existem possibilidades e oportunidades para cada um deles, né? E isso, claro, né, como eu falei, é algo que é de ordem cultural, é algo que é construído socialmente e, portanto, é mutável. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Mas as mudanças, né, de ordem social, cultural, elas acontecem também por ação dos indivíduos, é basicamente isso
dos indivíduos e dos grupos sociais. É basicamente isso que a gente vai conversar aqui hoje. Por que eu disse antigamente qual que era a pergunta que se fazia quando o bebê nascia? Porque hoje a gente, assim, né, não é tão recente, mas hoje a gente tem um recurso médico, que é o ultrassom. Então, hoje, quando uma mulher fica grávida, é a primeira pergunta, ela está com 4 semanas, não dá para saber, né, o sexo do bebê, mas é a pergunta que ela ouve incessantemente, até ela fazer, hoje também tem a possibilidade de fazer um exame de sangue, né, que é a sexagem. Então, ou ela faz a sexagem, ou ela faz o ultrassom, e a pergunta que ela ouve incessantemente é se o bebê é menino ou menina. Então, existe, inclusive, uma angústia, né, parece, pelo menos é a minha percepção, uma angústia para definir, né, o que aquela criança vai ser a partir de uma característica que é biológica. Né? Ainda hoje, assim, eu acho que hoje, né, com esses recursos, a angústia começa muito mais cedo. Né? E assim, se for menino, tem que fazer o quarto azul, a roupa azul, aí pode brincar de Lego, pode brincar de carrinho, tem toda uma série de coisas que o menino pode fazer. Pode jogar futebol. Se for menina, aí é tudo rosa, no máximo lilás. Hoje, né, até as roupinhas com cores neutras tem de menino e de menina. Então tem realmente, né, a questão, né, do sexo, gênero, é algo muito forte, muito presente na sociedade. E assim, nós, enquanto sociedade, ficamos cada vez mais aflitos para definir aquilo que a criança vai ser a partir do momento que a gente sabe que uma mulher está grávida. E eu acho que no processo histórico que a gente vem vivendo, né, e uma coisa que a gente precisa ter em mente também antes de começar a falar do histórico, né, historicamente, a gente sempre tem grupos que se sobressaem a outros grupos, e isso causa, né, isso cria relações de poder, se sobrepõe, né, a outros grupos. Então, as relações sociais, elas são basicamente relações de poder, onde um grupo vai se sobrepor sobre outros grupos, né? E isso também é difuso. Então, dependendo das características que a gente mobiliza em determinada situação, a gente se sobrepõe, a gente exerce poder, e dependendo da situação e das características que a gente se mobiliza, a gente fica numa posição subalterna, numa posição prejudicada em relação ao poder. Sempre numa relação de poder, né, a gente vai perceber mais ou menos ali situações de opressão. Isso é um movimento importante da gente compreender. Aonde existe opressão, existe resistência. E aí, né, como resposta à resistência, sempre tem uma reação. Então, a gente vai passar aqui pelos movimentos históricos e a gente vai perceber que nos momentos de luta, tem momentos de luta, momentos de conquista e também movimentos de reação. Né? E eu acho que hoje a gente está vivendo um grande movimento de reação com relação ao debate dos direitos das mulheres. E aí depois, se der tempo, eu vou tentar saber a percepção de vocês sobre isso. Mas eu precisava fazer essa introduçãozinha aqui, né, para a gente começar a falar do histórico. Então, falar de feminismo, né, é importante. E o que é o feminismo? Ou o que é o movimento feminista? Né? Não existe um único feminismo, um único movimento feminista. São movimentos, né, que estão basicamente lutando para que um princípio que já existe, que é o princípio de igualdade, seja efetivado. Então, se eu perguntar, aqui, alguém discorda que homens e mulheres são iguais perante a lei? Alguém acha isso errado? Eu acredito que ninguém acha errado, né? Mas isso se efetiva na prática? É isso que a gente tem que refletir um pouco. Então, o 8 de março, né, é um dia de luta ou é um dia de celebração?
É a primeira reflexão aí que a gente pode fazer. Então, como eu responderia essa pergunta? Eu diria que primeiro, é um dia de luta. É um dia no ano, no calendário, né, que a gente tem para parar e realmente pensar na perspectiva histórica, no papel da mulher na sociedade, naquilo que foi negado às mulheres historicamente e no que a gente conquistou até aqui, até onde a gente chegou. E é um dia de celebração? Eu diria que sim, é um dia de celebração. Mas aí a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, obviamente, quando a gente entende, né, que o 8 de março é um dia no calendário para a gente pensar nas lutas das mulheres, é óbvio que conquistas aconteceram, a gente avançou e a gente precisa celebrar aquilo que foi conquistado. Mas de que forma é essa celebração? Né? É com uma loja de eletrodomésticos fazendo promoção de fogão? É uma loja de doces, dá bombons para as mulheres nesse dia? Quando eu era jovem, né, e muito envolvida com o movimento feminista, eu ficava muito brava com flor e bombom. Né? Não aceitava, ficava brava, repelia. Hoje, né, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais... como eu vou dizer, mais soft, né? A gente vai ficando mais tranquilo, né? Então, hoje, às vezes a pessoa vem com um bombom, talvez ela vem realmente com um gesto de carinho, sem ter tido a oportunidade de fazer essa reflexão. Então, Dia das Mulheres. Eu vou dar um bombom para minha mãe, vou sair para jantar com a minha namorada, com a minha esposa, né? Vou, sei lá, dar um abraço na minha irmã. Então, tudo bem. Não vou dizer que é errado, né? A gente só não pode esvaziar a data de sentido e transformar isso em mais uma data comercial. Então, para os meninos aí, né, que são heterossexuais, eu tenho... Eu tenho Dia dos Namorados para dar presente para minha namorada, eu tenho Natal, tenho aniversário e tenho Dia das Mulheres. Eu preciso me preocupar que eu preciso fazer alguma coisa no Dia das Mulheres. Não é sobre isso. Né? A data não é sobre isso. Vale mais, né? Vale mais, no caso aí, né, dos meninos, pensar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso organizar o meu quarto, eu preciso saber fazer comida, para dividir as tarefas domésticas na minha casa, e se um dia for do meu desejo constituir uma família, ter uma esposa, dividir com ela essa responsabilidade. Vale muito mais isso do que a flor, ou o doce, ou o abraço no 8 de março. Então, é importante a gente desvincular isso de uma data comercial ou festiva, né? É uma data de luta, de celebração, né? Mas, sobretudo, de reflexão. E aí, algo interessante também é pensar, né, entender um pouquinho da origem, né? Como que essa data surgiu, quem escolheu o 8 de março, por que 8 de março, aconteceu alguma coisa nesse dia, na história, né? Aí, mais uma vez, né, a gente precisa compreender o processo histórico e situar essas mulheres que passaram a reivindicar os seus direitos, qual que era a demanda social na época, o que elas estavam passando e o que estava sendo negado para elas. Ao longo aí da história ocidental, né, porque aí, como a gente tem um tempo limitado aqui, eu precisei colocar um foco, né? O 8 de março, né, é uma data instituída pela ONU, em 1975. Eu vou explorar isso um pouco mais lá na frente.
mas é uma data, né, que se constrói a partir do mundo ocidental, né? Então, obviamente que as relações de gênero elas acontecem em todas as sociedades, né? Só que nem tudo acontece dentro dessa perspectiva geral aí de história que a gente tem, que vem a partir da Europa. Então, vocês acho que estão no primeiro, segundo colegial, é isso? Terceira série do ensino médio, né? Então, vocês já estudaram antiguidade e devem estar chegando aí século XX, século XXI. Quando a gente vai lá, começa a estudar a antiguidade, a gente começa de onde? Na perspectiva. Mas o início, qual que é o início? Antiguidade. Tá, mas qual que é a região? A gente começa por Grécia, né? A gente começa por Grécia. Então, mundo ocidental. Então, o que a gente chama de história geral, né? Tá lá situado no mundo ocidental. Aí Grécia, Roma, aí depois, aí hoje, né, no currículo a gente estuda até outras civilizações, né? Civilizações pré-colombianas, civilizações africanas, mas basicamente a gente parte da Grécia. Então, se a gente seguir nesse fluxo, qual que era o papel da mulher na sociedade grega na antiguidade? Era um papel de reprodução. Aí eu vou perguntar para vocês, será que a mulher grega não se insurgia com a condição dela naquele momento? Será que não incomodava? Será que as mulheres gregas não queriam estudar filosofia, produzir literatura? O que vocês acham? Então, como eu estava dizendo, a gente tem que sempre lembrar, onde tem opressão, tem resistência. Então, quando a gente parte dessa linha, antiguidade, Idade Média, né, a gente tem uma configuração social que os homens se sobrepõem, que a vida pública, né, ela é permitida aos homens e ela é negada às mulheres. E, obviamente, que nessa época a gente também tinha resistência, né? Só que, dentro do processo histórico, né, a gente vai ter um evento, né, um movimento que acontece mais para frente, né, que é a Revolução Industrial, que vai forçar as mulheres para o espaço público, continuando a negar esse direito a elas. Então, a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, né, o espaço privado era o espaço das mulheres. E o espaço público, de participação política, de debate, do trabalho, era dos homens. Aí a gente tem o processo da Revolução Industrial. O que marca principalmente, né, qual que é a grande mudança material que a Revolução Industrial traz? A produção, ela é em escala, tá certo. Mas tem uma questão, que a produção em escala, na verdade, é uma consequência, né? Então, você está certo, né? A exploração, ela também é uma consequência. Qual que é a causa? Qual que é a causa? A causa é a separação do trabalhador e dos meios de produção. Então, o trabalhador, até a Revolução Industrial, né, vamos pensar num artesão ou artesã que produzia uma sandália, né? Ele produzia essa sandália sob medida para os clientes dele, e ele era dono dos meios de produção, todas as ferramentas eram dele, né? E ele dominava todas as etapas do processo produtivo. Então, desde curtir o couro, e cortar,
trançar, montar, era feito pelo mesmo trabalhador ou por uma família de trabalhadores. A Revolução Industrial, ela separa o trabalhador dos meios de produção. Então, para o trabalhador e trabalhadora, sobra a força de trabalho. Enquanto, né, um empresário, um industrial, um capitalista, ele vai ser o dono dos meios de produção. E aí passa a haver também uma relação de poder aí. Se estabelece uma relação de poder. Porque, obviamente, que se eu não tenho alguém para operar a máquina, eu não vou produzir. Mas se eu não tenho a máquina, eu também não consigo produzir. Né? Então, a gente tem esse contexto histórico aí na Revolução Industrial. E a gente não tinha ainda, nesse momento, uma ideia, né, consolidada de direitos universais. Então, vamos pensar num outro processo histórico. Vamos pensar na Revolução Francesa. As mulheres participaram do processo revolucionário? Vocês acham que tinha mulher na rua na Revolução Francesa brigando para derrubar a monarquia? Tinha ou não tinha? Tinha. Claro que tinha. Elas participaram do processo. Mas aí, o que acontece? Se institui a República. Na hora de se instituir os direitos, como que chama a Carta de Direitos lá da Revolução Francesa? Vocês lembram? Declaração Universal do? Declaração Universal do? Homem e do cidadão. Do homem e do cidadão. Ou seja, tem um processo revolucionário, todo mundo participa, muda a ordem social, na hora de estabelecer os direitos, metade da população é excluída. Aí tem uma senhorinha chamada Olympe de Gouges. Ela fica inconformada. O que ela faz? Ela fala, não pode ser. Eu vou publicar aqui a Declaração Universal, não é universal, desculpa, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O que acontece com ela? O que vocês acham? Ela passa a ser considerada inimiga da República. Ela passa a ser considerada inimiga da República. Porque ela falou assim, ó, espera um pouquinho. Não é bom, será que não é bom a gente partir do princípio que as mulheres também têm direitos? E ela passa a ser considerada inimiga da República. Então, por que a gente então tem esses exemplos, né, de resistência? Mas por que a Revolução Industrial acaba por organizar a luta das mulheres? Vamos voltar lá. Pré-Revolução Industrial, onde que era o espaço de trabalho das pessoas? Vou pensar, no artesão lá da sandália. Ele produzia onde? Na casa dele. Quando a trabalhadora é separada dos meios de produção, ela precisa ir para um outro, essas pessoas precisam ir para um outro lugar para trabalhar. E aí o que acontece? Tem determinados ramos, né, da indústria que acabam por congregar mais trabalhadoras, mais mulheres, dependendo ali da atividade. E aí o que acontece com as mulheres? Elas começam a, né, invariavelmente, conviver em espaços coletivos. Né? O ambiente de trabalho passa a ser coletivo. E aí, obviamente, que com a convivência, você começa a perceber que as suas dificuldades, que as estruturas que te apertam, são as mesmas que apertam as outras mulheres. E aí, então,
né, a partir do século XIX, pós-Revolução Industrial, a gente passa a ter uma organização maior das mulheres, né? A partir da convivência coletiva, a partir do debate público, né? Porque a mulher indo para o local de trabalho, ela sai do ambiente privado, ela passa a ocupar o espaço público. Mas aí tem outra questão. Na verdade, continua a questão. Mulher votava? Nos países, né, que já tinham se tornado democráticos, mulher votava? Se não votava, imagina ser o quê? Candidata. Se não votava, não podia ser candidata, que dirá ser representante, ser parlamentar ou mesmo ser alguém do Poder Executivo, né, não existia essa possibilidade. Então, bom, se eu estou no espaço público, se eu estou produzindo renda, por que esse espaço ainda me é negado? Então, essas questões começam a surgir aí, né? E aí uma coisa, né, que a gente já tocou aqui é com relação, no momento histórico, em que os direitos não estão consolidados, não estão instituídos, né, e tem um grupo social se sobrepondo a outros grupos, obviamente que uma hora ou outra esses grupos vão se organizar e vão reivindicar mudanças. É nesse contexto, então, a origem do Dia Internacional da Mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de movimentos históricos aí, né, que são movimentos da classe trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora, né, que estavam, né, sujeitas à mesma opressão que os trabalhadores, que os homens trabalhadores estavam, porém com agravantes. Então, todo e qualquer trabalhador, ele estava sujeito a jornadas extenuantes. Estava sujeito, homens e mulheres. Mas o que pegava para as mulheres? A questão o quê? Qual que era a diferença, né, entre um homem trabalhador e uma mulher trabalhadora? O salário. Então, uma mulher trabalhadora, ela estava sujeita à mesma carga horária de trabalho, às vezes a mesma atividade, só que por ela ser mulher e por haver, né, um entendimento à época que as mulheres rendiam menos no trabalho por conta de suas especificidades biológicas, elas recebiam um pagamento menor. Outra coisa grave, né? As mulheres acabavam tendo que levar seus filhos para o ambiente de trabalho, para ficar ali no ambiente coletivo, brincando? Não, para trabalhar também. Então, o trabalho infantil, ele está muito ligado à necessidade da mulher ir para o trabalho fora de casa. Ela precisa levar seus filhos pequenos. E aí eles vão ficar ociosos, eles vão ficar brincando pela fábrica? Não, então, né, já coloca para trabalhar aqui, ganhando menos ainda que as mulheres adultas, né? Então, uma menina de 11, 12 anos, lá em 1910, numa fábrica de tecido de Nova York, de Londres, ela ganhava 1/4, ela trabalhava igual, a exigência era a mesma, e ela ganhava 1/4 do que ganhava um homem adulto. E aí a gente vai percebendo aquilo que eu falei. Dependendo das características que a gente mobiliza ali, ou a gente vai se sobrepor ou a gente vai estar sujeito. E dependendo do conjunto de características que eu tenho, eu vou estar muito sujeito à exploração, à violência, né? Então, a gente tem ali, não tem um ato que aconteceu no 8 de março que fez com que a data fosse fixada. A gente tem alguns momentos bastante relevantes. Pode passar para mim? Então, a gente tem, né, uma greve em 1908, em Nova York,
que levou 15 mil mulheres a se manifestarem nas ruas. 15 mil pessoas nas ruas é bastante significativo. E qual que era a pauta de reivindicação? Vocês vão perceber que é uma pauta que não é uma pauta de gênero, não é uma pauta específica das mulheres, é uma pauta geral dos trabalhadores. Então, o que elas pediam, basicamente? Redução da jornada de trabalho, salários justos, aí sim, justos no sentido de o valor retribuir aquilo que o trabalhador está produzindo, mas também justo em relação aos homens, e melhores condições de trabalho nas fábricas. Uma pauta aí mais geral. O lema da manifestação, dessa manifestação, foi pão e rosas. Pão, pensando aí na luta por melhores salários, e rosas pensando em qualidade de vida. Aí, ainda nos Estados Unidos, em 1911, a gente vai ter um incêndio numa fábrica de tecido, em que a maioria dos trabalhadores eram mulheres. E o que acontece? Era comum, na época, os proprietários trancarem os trabalhadores durante a jornada de trabalho. Então, você entrava para trabalhar, você ficava trancado lá, para não correr o risco de você sair do seu posto de trabalho. Então, os trabalhadores ficavam trancados, chegavam no fim do dia, alguém abria a porta para os trabalhadores irem para casa. E aí aconteceu um incêndio, e ninguém foi abrir. Todos os trabalhadores que estavam lá morreram. 120 desses trabalhadores, quase 200, 129 eram mulheres. Então, isso foi algo que, na verdade, depois desdobrou em diversas manifestações lideradas por mulheres por melhores condições de trabalho. E esse incêndio aconteceu em março, se eu não me engano, no dia 25, em 1911. E aí, como é que se deu a consolidação do 8 de março como Dia Internacional da Mulher? De quem foi a ideia, Quem falou, podia ter um dia no ano para a gente falar disso? Então, a gente falou, de movimentos acontecendo nos Estados Unidos. Agora, falando um pouco do que estava rolando na Europa. As condições de trabalho eram análogas, trabalhador fabril em qualquer lugar do mundo sofria muito nessa época. E, como eu falei, sempre que existe opressão, existe uma resistência, uma contestação. Na Europa, na Rússia, por exemplo, Alemanha, outros países, os trabalhadores estavam se organizando ali para criticar, para questionar o próprio sistema econômico, o próprio capitalismo. A Revolução Industrial é um desdobramento do processo de consolidação do capitalismo como sistema econômico. E aí, dentro dos movimentos operários, começou a se questionar a própria ordem social. E, como eu disse, em todo movimento social, as mulheres estão presentes. Então, lá em 1910, teve um congresso socialista de mulheres. As mulheres resolveram se reunir para debater mudança aí de regime, processos revolucionários, contestação e também falar da condição da mulher. E aí, nessa reunião, nessa convenção, nesse congresso, essa senhora alemã, ela era mais jovem na época, mas eu só consegui essa foto aí. A Clara Zetkin, ela propõe um dia de mobilização, pensando nos direitos das mulheres, um Dia Internacional da Mulher. E aí, eles definem ali em março. Vai ser algum dia em março, não tinha uma data fixa. E aí, então, a partir daí, 1910, eventualmente, a gente tem, no mês de março, algumas ações pensando aí especificamente na ampliação dos direitos das mulheres. Aí tem uma questão engraçada,
Em 1917, a Europa estava passando pela Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava lutando na guerra e, internamente, estava passando por uma crise econômica violentíssima, gravíssima, né? Então, quando um país entra em guerra, a primeira coisa que rui, né, que começa a falhar é o sistema produtivo. Enfim, se a produção e a distribuição de bens, alimentos, falha, obviamente as pessoas começam a passar necessidade e aquilo que está disponível fica mais caro. Então, as mulheres operárias, né, russas, lá em 1917, resolvem sair para as ruas para demandar distribuição de alimentos. A fome, né, estava batendo ali. Então, vejam que era uma demanda também universal. Não eram só as mulheres que estavam passando fome. Então, era um movimento demandando o governo russo à época para sanar questões sociais graves. E esse movimento, né, qual que era a demanda, né, na verdade? Era para a Rússia sair da guerra. Era, olha, a gente tem problemas internos aqui, deixa isso aí, deixa essa briga externa, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, e vamos cuidar dos problemas internos. Então, esse movimento, né, ficou sendo chamado de paz, de pão e paz, né? De novo, a simbologia do pão aí, né, para falar das necessidades materiais. Aí, isso foi lá em 17. Aí, por que tem uma coisa curiosa? O calendário russo, eu não sei se agora já é igual ao nosso, não sei. Mas, na época, o calendário russo era diferente. Tinha 13 dias a mais. Então, o que para o calendário geral era 8 de março, na verdade, se eu não me engano, era 23 de fevereiro ou 27 de fevereiro, né, para eles. Mas, no calendário que a gente usa, era o dia 8 de março. Então, enfim, esse movimento aí em março, né, porque aí, obviamente, cada ano tinha uma determinada demanda, cada região, cada lugar colocava suas demandas nessas manifestações, até que, em 1975, muito tempo depois, a ONU vai instituir o 8 de março, muito pensando nesses processos todos, nessas manifestações das mulheres operárias pelo mundo todo, né? Como Dia Internacional da Mulher, um dia para, né, principalmente, reflexão da condição da mulher na sociedade. E o que é interessante notar, né? Por muito tempo, a gente não tinha noção de... Hoje está instituído. Então, eu, pelo menos, quando eu penso no passado, eu penso, cara, é muito estranho você pensar que não tinha noção de direito universal. Que o direito à vida, por exemplo, é para todo mundo. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer característica, independente do lugar que a pessoa nasceu, independente se a pessoa nasceu com um pênis ou com uma vagina. Né? Isso é algo, a noção de direito universal é algo que veio sendo construído ao longo da história. E, para mim, isso é muito maluco, quando eu penso na perspectiva histórica. Então, olha que coisa engraçada. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela surge em 1945, depois de uma grande ressaca moral. Que ressaca moral é essa? 1945, o que dava bad na galera, assim, de pensar? Pô, aconteceu isso aí, hein? O nazismo, né, como causa. E a consequência? Fala aí uma consequência do nazismo, pessoal.
que eles fizeram com uma galera determinada aí, que tinha uma determinada característica? O Holocausto. Então, qual que é o saldo? Qual que é o saldo da ascensão do nazismo ao governo da Alemanha, a atitude expansionista da Alemanha? Qual que é o saldo? O saldo é o extermínio de 6 milhões de pessoas. Porque eles tinham uma determinada característica, que eram judeus. Só por isso. Então, essa grande... Depois que... Porque, óbvio, quando a treta era só na Alemanha, você acha, por exemplo, que o francês estava preocupado? Ele até ouvia no rádio, né? Na época era rádio, meio de comunicação de massa. Ouvia no rádio, estão prendendo as pessoas, estão tirando os bens das pessoas, estão confinando as pessoas em campos de concentração. Você acha que o cara que estava lá, num subúrbio de Paris, comendo uma baguete, ele estava, isso aí vai me afetar? Isso aí vai ser ruim para mim? Pouquíssima gente se preocupou. Mas, enfim, depois do todo desenrolar, né, do que foi a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, o movimento expansionista, briga por território, o saldo foi um extermínio de 6 milhões de pessoas, porque eles tinham uma determinada característica, que tinha um determinado peso na sociedade, né? Tinha uma determinada leitura da sociedade sobre aquela característica. Aí, nesse refluxo aí, nesse mal-estar, a ONU foi criada, com o objetivo de criar aí um sistema de contrapeso mundial para evitar que esse tipo de fenômeno acontecesse de novo. Aí, em 48, isso foi em 45, em 1948, a ONU, então, publica, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nem do homem, nem da mulher. Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito inspirado lá no Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, lá em 1789, né? Mas aí falando em direitos humanos, e aí falando em direito universal. Tipo, o que está escrito aqui vale para todo mundo. Para homens, para as mulheres, para crianças, para pessoas de todas as etnias, independente de onde ela nascer, independente da religião que ela professar, né? Isso em 48, mas só em 1975, é que a ONU realiza uma primeira conferência para falar de direito das mulheres. Então, a gente tem séculos aí de processo e há menos de 100 anos que a gente começa a debater sistematicamente a importância de demarcar os direitos das mulheres. É assim que surge a data, então. O que essas lutas nos ensinam, pessoal? Quando a gente fala desses movimentos históricos, desses atores sociais, né, a gente pensa sempre em termos coletivos, né, em termos gerais, né, fica amorfo, né? Mas quando a gente vai lá com a lupinha, né, quando a gente vai lá com uma lupa, o que acontece na vida de uma menina, do momento que ela nasce, ela é designada como mulher, que restringe o desenvolvimento dela como pessoa. Por exemplo, quem gosta de esporte aqui?
Quem gosta de futebol? Ninguém gosta de futebol, mas hoje em dia, gente. Quem assiste o Campeonato Brasileiro masculino? Eu assisto. Quem assiste o Campeonato Brasileiro feminino? Eu assisto, somos 3, 4, 5 pessoas. Somos 5 pessoas na sala. Quantos anos faz... Eu não sei a resposta, se alguém souber me ajuda. Quantos anos a gente tem Campeonato Brasileiro masculino? Há quanto tempo? Bastante tempo. O brasileiro nesse... Bastante tempo aí, então, de campeonatos organizados para o futebol masculino. E o futebol feminino? Quanto tempo tem o Campeonato Brasileiro Feminino? A gente está em 2025. Eu acho... Porque a gente teve alguma coisa lá nos anos 2000, mas eu acho que deve ter de 10 a 15 anos. Eu também não tenho datas precisas, mas deve ter de 10 a 15 anos aí. Agora, com transmissão, né, massiva, foi a partir de 2015, da Copa do Mundo de 2015. Que aí a Copa de 2015 foi transmitida aqui no Brasil e aí a gente começou a ter as transmissões dos clubes. Então, 10 anos aí que eu consigo me lembrar. Aí tem um detalhe nisso tudo. Vocês lembram, né? Vocês já ouviram falar do futebol feminino ter sido proibido aqui no país? Masculino. Futebol masculino nunca foi proibido. A prática do futebol, olha a justificativa, a prática do futebol feminino foi proibida da década de 40 até a década de 80. Era proibido mulher jogar futebol. Era proibido. Então, não é só uma questão de não existir um campeonato. É uma questão de não permitir que se jogue, que se pratique, que se aprenda. Isso é um exemplo. Então, pensando aí no micro, na vida de uma menina, quantas e quantas oportunidades são negadas para ela porque ela é uma menina? Isso é algo para a gente pensar. Então, o que essas lutas nos ensinam, né? Eu acho que é algo que eu venho batendo aqui. Hoje existe a noção de direito universal, mas ele é efetivo? Não dá para dizer que ele é efetivo. Então, qual que é o ensinamento? A gente precisa caminhar para onde? Para a efetivação disso que agora já está instituído a partir de todo esse processo. Então, a história das mulheres, enquanto grupo social, é uma história de exclusão, é uma história de negação. Não, você não pode participar do espaço público, você não pode participar da política, você não pode frequentar a escola, você não pode escrever poesia, porque isso não é coisa de mulher. Você não pode brincar de Lego, você não pode jogar futebol, você não pode ser engenheira. Quem das meninas que está aqui quer seguir para as exatas? Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Por quê? Porque ainda existe uma crença que as meninas são melhores ou têm mais aptidão para as humanas, para as artes, né? E tem mais dificuldade em exatas. Se a gente fizer um teste
puramente estatístico, com aplicação de questões, a gente vai observar que isso é uma falácia, mas é uma crença que ainda existe. Então, a história, né, das mulheres até hoje é uma história de exclusão. Então, aí a gente vai caminhar para falar um pouquinho da história do movimento feminista, que, como eu disse para vocês, é uma história com muitos, enfim, muitos personagens, muitas organizações, muita luta, só que em determinadas épocas, uma ou outra reivindicação ficou mais forte. Então, a gente tem essa constatação, né, quando a gente olha para a história, que o espaço público era um espaço negado para as mulheres. Então, nesse momento aí, século XIX, século XX, que as mulheres começam a se organizar, basicamente elas estão atrás do quê? Qual que é o desejo das mulheres? Né? Primeiro, melhores condições de trabalho, que é o que a gente vem falando. Segundo, direito ao voto. E não só direito ao voto, mas direito, né, de pleitear cargos eletivos para se fazer representar. E acesso à educação, que era um espaço também negado. Eu estou tentando contar aqui, mas vocês são uma única turma, é isso? Hoje, né, eu acho que eu estou vendo um número maior de meninos até, mas é quase 50% a 50%. Né? Não muito tempo atrás, a gente tinha salas de aula, escolas exclusivas para meninos. Mas não porque tinha uma escola para meninas. É porque não existia escola para menina, porque a menina não podia ir para a escola. Não muito tempo atrás. Então, o acesso à educação ele é muito importante para a autonomia e para a conquista dos direitos. Então, esse aí era o tripé das lutas quando as mulheres começaram a se organizar. Então, né, melhores condições de trabalho. Qual que era o contexto, né? Salários menores que os dos homens, jornadas de trabalho exaustivas e ausência de direitos trabalhistas. Era uma pauta geral dos trabalhadores, mas, na prática, né, a vivência da mulher trabalhadora ela era ainda mais difícil. Então, o que a gente tem, né, de avanço nesse campo? A gente avançou nessa pauta? Avançou. Então, o que a gente tem? Hoje, né, dá para dizer que as mulheres ocupam, de fato o espaço público. Com total autonomia, aí a gente precisa olhar com mais calma, mas elas estão, de fato, no espaço público, elas estão, de fato, em todos os postos de trabalho, elas estão, de fato, em posições de chefia. Mas aí, de novo, se a gente for fazer uma análise estatística, em posições de chefia, a gente tem uma situação que é 50% a 50%? Não. Ainda, né, é mais fácil para os homens ascenderem a posições de chefia. E isso não necessariamente está ligado à competência. Mas a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. A questão do direito ao voto. Né? Então, a gente tem lá, na Revolução Russa, se eu não me engano, em 1919, a Revolução ela já é automático, né? Diferente do que aconteceu na Revolução Francesa, as mulheres elas passam a ter direitos políticos assim que a Revolução se consolida. E aí a gente vai ter exemplos, né? Da Nova Zelândia, no século XIX, com a instituição do voto feminino, e no Brasil, a instituição em 1932, que é antes da França, por exemplo, né? Que é um país que sempre liderou aí com relação aos debates, né, de direitos das mulheres. Avanços nesse sentido. Hoje as mulheres, na grande maioria dos países, podem votar, podem participar da vida política, podem se candidatar.
qual que é a questão? É a disparidade, mais uma vez. Então, no Congresso Nacional, hoje, nessa legislatura, 15% das cadeiras são ocupadas pelas mulheres. E a gente é metade da população. E com relação à educação, a gente tem aí, né? A gente pode dizer que também, na maioria dos países, a educação para as mulheres ela é universal. Então, não em todo lugar, não, né, em todos os países, mas na grande maioria dos países as mulheres conseguem acessar a educação. E isso é muito importante. Aí, uma citação, né? O que é o feminismo, então? O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. É aí que está a radicalidade do feminismo. É aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Qual que é o princípio? É a busca por direitos que são universais. É a busca pela consolidação de direitos que são universais, mas que, em muitas nuances, ainda são negados. E aí, vamos falar um pouquinho das ondas, né? Então, qual que é a ideia de onda? Por que a gente chama de onda? Quando um direito é conquistado, significa que ele nunca vai deixar de existir? Vocês acham que, conquistamos um direito? Por exemplo, no Afeganistão, teve um momento, né, década de 80, 90, início dos anos 2000, que as meninas não podiam frequentar a escola. Eu nem vou entrar no mérito de toda a treta que fez cair o governo do Afeganistão, porque aí é uma aula totalmente à parte. Mas deu uma treta ali, o governo do Afeganistão caiu, e houve uma abertura nesse sentido. As meninas passaram a ter o direito de ir para a escola lá no Afeganistão a partir da primeira década dos anos 2000. Beleza. Então, por alguns anos aí, as meninas e as jovens, né, foram para a escola, algumas chegaram à universidade. Recentemente, deu outra treta. O grupo, né, que governava o Afeganistão voltou para o poder. O que aconteceu com essas meninas? Foram proibidas de frequentar a escola de novo. Então, quer dizer, um direito que é reconhecido como universal, lá na década de 40 do século passado, num determinado país, passa a ser efetivado no início dos anos 2000, não perdura nem por 20 anos e ele passa a ser negado novamente. Então, por que a gente fala em ondas do feminismo? Porque as reivindicações, elas surgem num determinado momento histórico. Só que elas vão e voltam. Então, ainda hoje, 2025, a gente debate a importância do direito à educação para as mulheres. Ainda hoje, em 2025, a gente debate o direito das mulheres sobre o próprio corpo. Os direitos reprodutivos, né? O debate começou lá nos anos 70. E ainda hoje a gente está discutindo. E quando a gente fala, né, por exemplo, de métodos contraceptivos, a gente tem também idas e vindas com relação a esses direitos. Por isso, então, que a gente fala em ondas. Então, o que a gente estava discutindo até agora são as reivindicações da primeira onda. Então, o 8 de março, ele é um dos resultados do feminismo de primeira onda. Qual que era o debate?
a necessidade, a possibilidade das mulheres ocuparem espaço público. Então, o que as mulheres da época precisavam que fosse aceito, precisavam que fosse entendido como um direito? A ocupação do espaço público, na política, nas escolas, no trabalho, né? Então, a primeira onda, ela fala da conquista do espaço público. Pode passar. Aí, a gente tem, então, final do século XIX até meados do século XX, majoritariamente a primeira onda, só que essas reivindicações, elas continuam existindo até hoje. Então, vai e volta. Na década de 60, então, lá na década de 60 do século passado, a gente já tinha, na maioria dos países, lembrando, né, que cada lugar tem o seu contexto, mas a gente teve avanços aí, vamos falar, teve avanços no mundo ocidental. Então, a concepção que as mulheres são gente, ela foi criando corpo aí, até a gente chegar nos anos 60. E aí, a partir, né, da consolidação daquilo que era reivindicado na primeira onda, surgem novas pautas. E a segunda onda, ela vai se preocupar com o espaço privado, sobretudo com a vida privada das mulheres. Porque, então, a primeira onda teve toda essa luta para a mulher ocupar o espaço público. E aí as mulheres da década de 60, 70, 80 conquistaram o espaço público. Mas quem cuidava integralmente do espaço privado ainda? Majoritariamente. Então, vejam, as mulheres fizeram todo um movimento para conquistar o espaço público, mas o espaço da vida privada era ainda, culturalmente, totalmente responsabilidade das mulheres. Então, em geral, a mulher dos anos 60, 70, 80, ela queria trabalhar fora. Mas as mulheres que se casavam e tinham filhos, tinham a primeira jornada de trabalho fora de casa, e uma segunda jornada de trabalho dentro de casa, cuidando do marido e dos filhos. Então, o debate do movimento feminista, ele se voltou para o espaço privado. Essa galera, né, as feministas dessa época, elas tinham um mote que era o seguinte: o privado também é político. Então, a vida privada, ela também precisa ser debatida. Para eu ter uma carreira, né, para eu me desenvolver, para eu chegar numa posição de liderança, eu preciso dividir a limpeza da casa, o preparo dos alimentos, o cuidado com os filhos. Então, a gente tem uma segunda onda aí de reivindicação, que é resultado da primeira. Então, assim, a luta, às vezes, ela vai desdobrar em conquistas, sim, mas também em mais luta. A luta, às vezes, faz com que outras demandas surjam. Então, né, uma coisa que passou a ser central aqui nesse sentido, pessoal, o controle de natalidade. Então, tomar a pílula anticoncepcional para as mulheres dessa geração era uma posição política. Era dizer, olha, eu não posso ter 4, 5, 6 filhos, porque eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta da minha participação na sociedade, eu tenho que dar conta da minha casa. Então, eu não posso ter 4, 5, 6 filhos. Por quê? Se eu tiver 4 gestações, uma seguida da outra, dificilmente eu vou voltar para o mercado de trabalho. Né? Então, hoje, né,
pensar em contracepção, pensar em planejamento familiar, é algo absolutamente normal, né? Mas aqui, né, era uma discussão que precisava ser feita. Aí, ainda, né, o debate sobre igualdade salarial. Então, as mulheres dessa geração não tinham, de cara, a sua participação no mundo do trabalho negada. Só que ainda era necessário avançar com relação à equiparação salarial. E aí, né, voltando a falar de espaço, né, de vida privada, algo que ficou muito evidente, né, a partir dessa geração, desse período, é a luta contra a violência doméstica. Então, lembra quando a gente estava falando sobre a ideia de direito universal? As mulheres não eram sujeitos, né? Não existia essa ideia que mulheres eram sujeitos de direito universal, muito menos as crianças. E, né, a sobreposição de um grupo social por outro, ela se dá também por violência. E pensando, né, em relações de gênero como relações de poder, era muito comum situações de violência dentro da família. Então, isso que era algo muito privado, que não se questionava, passa a ser objeto de debate, de discussão, né? E também de reivindicação. E como que a gente diminui, como a gente remedia, como a gente desconstrói violência? A longo prazo, né, tem que ser por meio da educação. E a curto prazo, por dispositivos legais que punam essa violência. Né? Então, é necessário dispositivos legais de punição, infelizmente. Aí, lá na década de 90, a gente, né, na década de 90, quando a gente pensa em direitos reprodutivos, a gente avançou em relação à geração anterior, mas, né, falar sobre direitos reprodutivos é um campo muito minado ainda hoje, né? Vide aí discussões sobre direito ao aborto, né, que eu não vou me aprofundar aqui, porque também é algo para uma aula em específico. Mas, enfim, a gente avança na pauta dos direitos reprodutivos, a gente avança na pauta da violência de gênero, né? E aí, na terceira onda, lá nos anos 90, início dos anos 2000, surge a necessidade de falar das mulheres, de pensar o papel das mulheres na sociedade interligado com outros marcadores de diferença. Por quê? Eu comecei hoje falando, dependendo das características que a gente mobiliza, a gente fica em posição de vantagem ou em posição de desvantagem. E aí a gente passa a ter sujeitos, né, reivindicando direitos, reivindicando espaço público, que não estavam na discussão antes, ou que estavam, mas que não tinham o devido espaço. Por exemplo, né, na década de 90, o movimento feminista ele passa a ter uma discussão interseccional. Porque os dispositivos, né, sociais que oprimem uma mulher branca de classe média, eles são diferentes dos dispositivos sociais que oprimem uma mulher lésbica. E são diferentes ainda dos dispositivos sociais que oprimem uma mulher negra, de periferia. Né? Então, as discussões específicas, elas começam a ficar mais fortes aqui na terceira onda. Né? E aí,
E por que isso acontece, né? O movimento, né, de ocupar o espaço público, de acessar a informação, de acessar a educação, ele chega também, à medida que o tempo vai avançando, para mulheres de classes sociais mais baixas. Obviamente que quando a gente está numa posição, né, da hierarquia social, né, que a gente tem mais grana, mais recursos, mais fácil acessar os direitos. Mas à medida que a gente vai avançando, né, as camadas subalternas elas vão também resistindo e conseguindo acessar os direitos. Então, essa discussão aqui da terceira onda, ela é interna do movimento. Né? São mulheres que até então não tinham espaço. Então, se a gente pensar na sociedade dos Estados Unidos, lá nos anos 90, a gente tem, até a década de 60, apartheid. Então, as mulheres negras elas vão começar, né, a partir da, não vou dizer superação, né, mas da consolidação dos direitos, né, delas como pessoas negras, a possibilidade de discutir também os seus direitos enquanto mulheres. E uma coisa muito importante, né, quando lá na segunda onda as mulheres brancas estão discutindo a necessidade de se dividir, né, e superar o trabalho doméstico, muitas vezes qual que é o movimento? Né? A família ali de classe média contrata uma empregada doméstica negra que precisa do trabalho, que precisa ocupar aquele espaço para cuidar das tarefas domésticas. Então, as tarefas domésticas elas ainda estão dentro do universo do feminino. Né? Então, veja como eu falei, às vezes a luta gera conquistas, às vezes a luta gera mais lutas. Eu, quando estava no ensino médio, na universidade, 20 anos atrás, eu estava ali discutindo a terceira onda. Né? Eu terminei a faculdade em 2010, vocês tinham 2, 3 anos aí de idade, e a discussão estava ali. Hoje, a gente tem um outro espaço de discussão que a gente pode entender também como espaço público, que é o espaço das redes. Então, o espaço das redes, assim como o espaço público offline, ele é um espaço de disputa. E as lutas, né, de 2010 para cá, as lutas feministas, as reivindicações das mulheres, elas tomam corpo nas redes. E isso é algo positivo. Como eu disse para vocês, que a configuração social, né, que a Revolução Industrial traz, que força as mulheres a conviver coletivamente, foi algo complicado do ponto de vista da vivência ali, da necessidade do trabalho, das condições de trabalho, mas positivo no sentido de agrupar as mulheres e fazer as mulheres refletirem sobre si mesmas. Assim é o espaço das redes. Então, com a internet e as redes sociais, as mulheres podem se conectar, podem se reconhecer, podem reconhecer que outras passam pelas mesmas questões, podem se articular, podem reivindicar. Isso é uma coisa positiva. Por outro lado, as redes, né, também são meios e espaços de opressão das mulheres. E aí é necessário a gente abrir outros debates. Por exemplo, das meninas que estão aqui, quem tem medo de ter um nude vazado? Não precisa levantar a mão, não, que, né? Mas, vamos dar pergunta. O que acontece com uma menina que tem um nude vazado?
dá para a gente calcular como que isso vai impactar a vida dela? Aí, né, tem a questão. A menina, ela teve a sua intimidade exposta. Então, tem a reação imediata daquilo entre as pessoas próximas. Só que alguém que tem intimidade exposta na internet, ou, sei lá, via grupo de WhatsApp, enfim, nunca acaba. A pessoa, ela perde o direito ao esquecimento. Porque isso vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e de repente ela está num outro estado do país e vai ter gente que viu aquela imagem ou aquele vídeo. Então, isso é algo. E aí, quando a gente fala de intimidade, né, exposta, sem consentimento, a gente vai voltar para a discussão sobre violência, sobre espaço privado lá da segunda onda. Ou seja, à medida, né, que o tempo vai passando, os debates vão e voltam. Os debates vão e voltam. Então, ao mesmo tempo que o espaço das redes é um espaço positivo nesse sentido de organização e identificação, ele é muito prejudicial às mulheres de diversas formas, né? Outro exemplo, né? Hoje a gente tem influencers com milhares, milhões de seguidores, né? Que a pauta a pauta deles, né? O assunto é agredir as mulheres. É fazer chacota das mulheres como grupo social. Né? Então, a gente vê pessoas, homens, né, muito à vontade em classificar as mulheres, em dizer quais mulheres devem ser namoradas, quais não devem. Outro debate, a questão do corpo. Né, a questão dos padrões de beleza. Né, isso tudo está no espaço das redes. E a quarta onda, então, é essa onda que se dá nesse espaço, que é um espaço de ocupação e de disputa. Aí, então, né, para encaminhar para o final, o que vocês acham? Avançamos? Dá para dizer que a gente avançou? Dá para dizer que a gente avançou. Longe do ideal, e eu complemento, longe da efetivação do princípio dos direitos universais. O que é o ideal? É a efetivação dos direitos como direitos universais. Então, é chegar no momento que a discussão ela não precisa ser mais feita. Porque vai ficar tão natural, né? Olhar, a sociedade toda olhar para uma mulher, para o corpo de uma mulher, para uma menina, e não ter uma demanda de restrição, de controle sobre aquela pessoa. É dizer, chegar no entendimento que se a menina gosta de jogar bola, tudo bem ela jogar bola. Se ela gosta de matemática, tudo bem ela gostar de matemática. Se ela quer ser engenheira, tudo bem ela ser engenheira. Ela tem que chegar lá no curso de engenharia e o professor do curso não discriminá-la por ela ser uma mulher. E isso hoje ainda acontece.
né? E aí, assim, é complicado porque quando a gente pensa, né, em vocês que são jovens, né? Quando, né, um jovem, né, ele discrimina porque ele não está educado o suficiente, é uma coisa. Porque ele tem a oportunidade de se educar, né, de refletir, de pensar, de melhorar. Agora, quando um professor assedia uma aluna, quando um chefe assedia uma funcionária, e isso ainda acontece, significa que, né, os direitos eles ainda não estão efetivados como universais e a gente precisa continuar a pensar, debater, refletir, lutar, reclamar, né, e entender que não é mimimi. Então, quando eu sou discriminada, quando eu sou diminuída, né, eu preciso ter espaço para falar sobre isso, para reivindicar os direitos, né, e saber que não é mimimi, e as pessoas que me ouvem entenderem que não é mimimi. Isso é muito importante. Aí, eu listei aqui 5 pautas atuais dos movimentos feministas. Por que atuais? Porque vocês vão ver que são coisas que perpassam todo esse período que a gente estava discutindo aqui. Então, o que a gente discute muito ainda? Combate à violência de gênero. Igualdade salarial, que é lá da primeira onda dos primórdios. A gente está discutindo ainda hoje. Direitos reprodutivos e autonomia sobre o corpo. Representatividade e participação política e um feminismo interseccional inclusivo, no sentido, né, de entender que determinados grupos de mulheres, né, estão em desvantagem, né, se comparados a outros grupos de mulheres também. E para encerrar, pessoal, uma citação aqui da Simone de Beauvoir, que, né, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre ela, né? Ela é uma grande filósofa do século XX, né? E ela tem um livro, né, chamado O Segundo Sexo, que é uma obra base, né, para os estudos, porque viriam a ser depois os estudos de gênero. E é curioso porque, né, ela é sempre associada ao Sartre, que foi o companheiro de vida dela. Então, ela era uma mulher que lutava muito, né, pela educação, por ser reconhecida. Ela tem uma obra consistente, ela tem uma produção acadêmica e de literatura consistente. Mas, se vocês colocarem ela no Google, vai aparecer Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Porque ela é sempre associada ao companheiro dela, que também era um filósofo. E aí, né? Volta, por favor. Uma coisa que tem que ficar para a gente aí, para finalizar, para a gente não esquecer. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter vigilante durante toda a vida. Então, como eu usei aquele exemplo distante lá do Afeganistão, de um direito, né, que passou a existir, depois foi tomado novamente, né, esse é um movimento que acontece em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo. Então, não se esqueçam. Onde existe opressão, tem resistência, existe resistência, mas sempre também vai haver uma reação. É isso. Muito obrigada pela atenção até aqui. Bom dia a todos. Eu fiz questão que hoje, né, as primeiras a falar fossem as mulheres, a minha coordenadora pedagógica, a Ellen, e a Catrine,
minha ex-colega de ônibus, de faculdade, de Unesp, de curso de Ciências Sociais. Então, agradeço imensamente, Catrine, você ter abraçado a nossa proposta, a nossa ideia, né? Fico muito feliz pela sua participação. E a gente sempre está aqui dando espaço para as pessoas da cidade, né? Que a gente sabe que tem potencial para tratar desses temas com tanta capacidade e desenvoltura, né? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês aberto agora para questões. Não sei se ele está funcionando, mas tem. Vamos lá, perguntas? Teste. Tá. Eu vou perguntar na questão política, assim, hoje em dia, assim, das mulheres, que agora eu acho que a gente já teve uma presidente mulher, agora pode a candidatura, né? Aí, lá no slide anterior, tinha falado da representação política. Eu queria saber mais aprofundado, tipo, para qual área que estendia isso, coisa do tipo. Bom, então eu comentei, a gente teve uma presidenta mulher que não terminou o seu segundo mandato e, na minha percepção, isso tem muito a ver com o fato dela ser mulher. Claro que tem todo um contexto complexo, né? Mas a gente teve uma presidenta que não terminou o seu segundo mandato. Se fosse um homem, né, será que esse representante, né, ele teria enfrentado questões como ela enfrentou? Por exemplo, né, não sei se vocês lembram, vocês eram bem pequenininhos, né, de 2010 a 2016, mas era frequente a imprensa questionar o controle emocional da Dilma. Era frequente. Ah, ela é descontrolada. Ah, ela é agressiva, né? Então, mesmo, né, que ela tivesse terminado o mandato dela, ela enfrentou muita violência de gênero por ocupar essa posição, né? Então, assim, a gente tem esse exemplo, né, de ter tido uma presidenta aqui no país e, independente, né, da gente considerar que ela fez um bom ou mau governo, houve muita violência de gênero direcionada a ela. Quando a gente pensa nacionalmente, né, em termos de representação, nessa legislatura, né, 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, isso significa uma subrepresentação, porque a gente tem metade da população, um pouquinho mais da metade, de mulheres. E por quê? Aí, que a gente pode... Mas por que será que a gente tem um número menor de mulheres candidatas? E um número, né, principalmente menor de mulheres eleitas? Porque o percurso, né, para conseguir chegar a ser representante do povo, seja numa casa legislativa, seja como mandatária, né, como representante do Poder Executivo, né, esse percurso ele é mais difícil para as mulheres, né, porque, geralmente, essas questões, né, de gênero, elas aparecem. Então, uma candidata, ela sempre é questionada na sua capacidade. Uma vereadora, uma deputada, uma prefeita, ela vai ser muitas vezes questionada na sua capacidade por ser mulher. Então, muitas mulheres simplesmente fazem a escolha de não se aventurar, de não tentar, porque o que se demanda de uma mulher, né, que pretende ser uma representante é muito mais do que se demanda de um homem. Então, depois da Dilma, a gente já teve 3 presidentes. O Temer, o Bolsonaro e o Lula. E se vocês procurarem notícias sobre eles, dificilmente vocês vão encontrar comentários sobre a condição emocional deles, se eles estão equilibrados emocionalmente para o cargo. Então, vai se discutir, claro, em termos de competência, em termos de escolhas, mas nunca, né,
que ele não está pronto, que ele não está preparado por ele ser homem. Né? E nem vão ter características masculinas mobilizadas como se fosse algo negativo. Né? Então, o panorama das mulheres na representação política, né, o que se tem pela frente, é claro que, à medida que os direitos vão se consolidando, né, isso vai encorajando mais mulheres a tentarem, a se exporem, porque hoje, na era das redes, ser representante político envolve também muita exposição, envolve escrutínio público, né? Envolve pessoas ameaçarem você, ameaçarem a sua família, né? Dependendo do campo político que você está, das bandeiras que você levanta. Então, às vezes, né, para um homem, é mais fácil, porque ele vai ser exposto a escrutínio público, ele vai ser exposto a ameaças, dependendo da maneira como ele se posiciona, mas dificilmente, né, ele vai ser atacado subjetivamente, por ser quem ele é, vai ser questionado na forma como ele se porta, na forma como ele se veste, na forma como ele demonstra os sentimentos. Né? Então, a representação política é um campo ainda muito difícil para as mulheres por conta de ainda a política ser considerada, né, um campo masculino. Então, ou a mulher, quando a mulher vai para a política, né, às vezes ela precisa até se masculinizar. Se masculinizar, assim, no sentido de usar um blazer, usar uma roupa fechada, ter uma postura de força, falar mais alto, né? Puxar para si características que a gente considera masculinas para se blindar da violência. E isso é muito difícil. Obviamente que eu acredito que a gente vai avançar em termos de números, né, na representação. E um outro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Tem representantes, mulheres eleitas, que são comprometidas com a luta das mulheres, né, que levantam as pautas das mulheres, e tem mulheres que são eleitas, e hoje, né, tem cargos eletivos que são antifeministas, que são contra igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso existe também. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nem sempre, né, colocar uma mulher numa posição de poder vai resolver. Isso depende muito de como ela encara o mundo, de como ela lê o mundo e de como ela vai direcionar a atuação política dela. Respondeu? Eu tenho uma pergunta para as meninas aí. Quais das de vocês estão aqui, né, se identificam como feministas? Sinceramente. Não vamos julgar ninguém. Eu posso estar maluca, mas eu acho que eu não vi nenhuma mão levantada. É isso mesmo? Legal, legal. Algumas mãos, legal. Catrine, por que é uma pergunta? Por que, né, você não tocou no assunto da Maria da Penha? Por que Maria da Penha é tão odiada por alguns segmentos sociais no Brasil? Eu acho que é uma questão importante para você trabalhar com eles. Uhum. Pode até vir a ser tema de redação, etc. e tal, questões. Bom, realmente foi um vácuo aqui da apresentação eu não ter falado dessa lei que é tão importante, da figura da Maria da Penha, né? Por que assim, primeiro, né? O que é a Lei Maria da Penha? A Maria da Penha,
né, é uma mulher, uma farmacêutica, que vivia uma situação de violência doméstica, né? Ela era casada e ela sofria agressões sistemáticas do próprio marido. E, à época, né, não existiam meios legais para ela se proteger da violência de gênero que ela estava sofrendo. Então, essas agressões sistemáticas culminaram num tiro. Ela estava dormindo, o marido dela entrou em casa, deu um tiro nela, com ela dormindo, e ela ficou paraplégica, né? E aí, a partir dessa situação, como eles eram... Então, assim, se eles fossem desconhecidos, o processo, ele teria passado por um determinado processo, ele teria sido julgado e ele teria tido uma pena, uma determinada pena. Por eles serem casados, né, ela passou anos tentando fazer ele ser processado por esse crime, né? Então, por eles serem casados, ela teve dificuldade, né, de acessar o direito à defesa. E aí, a partir dessa experiência, né, que ela passa e ela fica presa ali numa cadeira de rodas, ela vira uma ativista política, ela se envolve com o movimento por direitos. E aí, essa luta dela, né, basicamente é que exista um dispositivo legal para que as mulheres em situação de violência doméstica consigam se proteger. A lei, se eu não me engano, é de 2005. É isso mesmo? 2006. Então, em 2006, ela consegue, né, na verdade, a mobilização de muitas mulheres, né, e de pessoas ali do Congresso, eles conseguem aprovar essa lei, que é um dispositivo legal, né, e que tem vários dispositivos ali, na verdade, para que as mulheres consigam se proteger da violência doméstica. Um dispositivo muito importante, por exemplo, é que a mulher vai e presta queixa, né? Mesmo que ela se arrependa e queira retirar a queixa, a investigação continua acontecendo. Porque o que é muito comum? Veja, a violência de gênero, né? Discutir violência de gênero é muito complicado. Por quê? Porque envolve afeto também, envolve sentimento. Ninguém casa com alguém se não gostar dessa pessoa. Só que as relações de gênero acabam favorecendo que violências aconteçam em determinados contextos. Então, uma mulher vítima de violência de gênero, de violência doméstica, ela fica presa num ciclo de agressão e reconciliação. Então, às vezes a mulher é agredida e ela vai e presta queixa, porque ela ficou assustada, ficou com medo. Só que aí vem a outra parte do ciclo, que é o namorado, o marido, se desculpando, dizendo que nunca mais vai acontecer, que ele se arrepende. E é alguém que ela gosta. Não é uma pessoa desconhecida, não é alguém que ela não sente afeto. Então, muitas mulheres ficam presas nesse ciclo muito tempo, até denunciar. E, às vezes, denunciam e se arrependem. Então, antes da Maria da Penha, por exemplo, a mulher ela retirava a queixa, parava por ali. Hoje, né, é obrigatório investigar. Vou dar um exemplo. Aquele cantor sertanejo, não sei se é o Vitor ou se é o Léo, ele agrediu a esposa grávida. Ela foi e prestou queixa. Aí ela tentou retirar a queixa, só que a investigação continuou. E isso culminou numa pena para ele. Então, né, bem ou mal, correto ou não, ele foi punido por aquele ato ali de violência. Ele podia ter sido condenado, uma condenação mais branda, uma condenação mais forte. É discutível, mas o processo ele caminhou até o final. Então, a Maria da Penha ela é importante por conta disso, né? É um dispositivo para que as mulheres consigam se proteger.
Por que que a figura da Maria da Penha ela é odiada e por que que muitas pessoas criticam a lei, né? Então, são várias questões. A primeira questão eu falei bastante aqui sobre o princípio da igualdade como um direito universal. E aí, quando a gente fala de igualdade, a gente pensa, mas se todo mundo é igual, por que que tem que ter uma lei específica para as mulheres? Ah, mas se um homem apanhar, ele não vai poder acionar a Maria da Penha. Aí, né, quantos casos de homens agredidos em relação a mulheres a gente tem, estatisticamente? Vou dizer que jamais aconteceu, que não acontece? Acontece, acontece, né? Mas, quando a gente olha para os dados, a maioria esmagadora de casos de violência doméstica, as mulheres é que são vítimas. Então, sim, a gente precisa de um dispositivo que proteja esse grupo social em específico. Então, a gente, às vezes, mobiliza a ideia de igualdade, né, de forma a não perceber que, às vezes, para a gente criar uma condição de igualdade, a gente precisa observar diferenças. Isso é um ponto. O outro ponto é que, culturalmente, como eu disse que existe esse ciclo, né, que a mulher ela é agredida várias vezes até denunciar, e às vezes denuncia e não consegue sair desse relacionamento, né? Então, culturalmente, se acredita que a mulher agredida, né, ela está nessa situação porque ela gosta, porque ela quer, se apanhou, tem aquelas, né, ideias, a mulher de malandro gosta de apanhar, né? Então, isso é algo que é construído culturalmente, mas a gente precisa entender que existe essa relação, que às vezes é de dependência emocional, de dependência financeira, e a mulher não consegue se desvencilhar desse relacionamento. E, com relação à figura da Maria da Penha, né, vocês sabem, né, que a gente vive hoje no mundo das redes numa guerra de narrativas. E tem determinados grupos políticos, né, que, enfim, não entendem, não aceitam a necessidade desse dispositivo legal. E uma maneira de questionar o dispositivo legal foi pegar a figura da Maria da Penha e atacar a Maria da Penha como pessoa. Então, ela foi vítima de violência doméstica e hoje ela é vítima de violência de gênero porque determinados grupos políticos espalham mentiras sobre ela na internet. E aquilo que eu estava dizendo sobre ocupar o espaço público, sobre querer ser representante política. Então, uma mulher, quando ela vai para o espaço público, quando ela vai reivindicar direitos, quando ela vai tentar ser uma representante, né, sei lá, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para avançar em termos de direitos, ela vai se colocar como alvo desse tipo de artimanha, né, desse tipo de estratégia, que é repetir uma mentira, e aí, quando você não pesquisa, você é bombardeado ali com uma informação falsa. Você não tem tempo, não é do seu interesse, você não tem tempo de pesquisar. Você vê isso 1, 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco você compra aquela mentira. Fala, pô, a Maria da Penha é uma sem vergonha, essa lei prejudica os homens, tem muito homem preso inocente, porque as mulheres são malvadas, porque elas usam da lei para prejudicar os seus namorados. Né? Então, esse tipo de falácia, que é insistentemente repetido, acaba colando, né? Quando a gente está distraído, quando a gente não está preocupado com isso. E isso acontece, né, em termos políticos, né, do debate político, acontece a todo momento, né, com diversas questões. Não, levantou a mão para dizer que é feminista.
que está todo mundo acanhado, não vou expor, porque... Simbolicamente, o Dia da Mulher, ela foi uma mulher. Ó, Acabou ganhando nosso amigo Juliano. Agradeço o Colégio Objetivo por ter vindo, por ter aceitado aí a nossa proposta. Tá? Então, vamos tirar uma foto aqui na frente. obrigado, pessoal, pela atenção e pela paciência.